Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como aplicar a educação positiva na prática. Eu vou até fixar o tema aqui, né? E eu e a Fernanda Teles vamos responder perguntas sobre parentalidade, sobre educação positiva, a gente fez uma caixinha de pergunta no nosso Instagram e aí a gente vai respondendo as perguntas e quem se sentir à vontade pode mandar pergunta pra gente aqui também, tá bom? Então sejam bem-vindos, eu sou a Carol Miranda, eu sou especialista em educação emocional, parentalidade positiva, educação positiva. Sou master em PNL, que é programação neurolinguística, e também sou hipnoterapeuta, tá? A Fê já entrou, vou chamar a Fê aqui para falar um pouquinho, para trazer esse conteúdo junto comigo aqui, tá bom? Então, sejam bem-vindos e bora, podem colocar perguntas, eu já vou fixar o tema. Como aplicar... Vamos esperar a Fê entrar, que ela já está entrando. Ei, Márcia, tudo bem? Então, o assunto de hoje, estou aguardando a Fê, já pedi autorização para ela. E podem colocar nas perguntas aí, porque hoje a gente vai falar. Eu tenho um roteiro aqui, umas perguntas que já foram feitas, mas quem quiser fazer perguntas pode fazer, que é como aplicar a educação positiva e a parentalidade positiva no dia a dia, tá bom? Vamos aguardar, a Fê tá entrando, tá carregando. Tá? Gente, caiu aí para vocês? Fernanda? Ixi, a conexão não tá muito boa, não. Educação positiva na prática. Então, eu vou fixar aqui o comentário. Então, eu vou chamar a Fê de novo, porque ela caiu. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Agora estamos aguardando. Aí, ó, caiu. Pronto. Oi! Oiê! Agora Tudo deu. bem? Ei, Agora deu! Carol! Tudo E bem? Tá aqui, aí? Fih! A gente vai conversar. Gente, que pessoa difícil essa Fernanda! Ai, Deus, que delícia, gente. A Carol, além de uma grande amiga, Deus foi colocando a Oi? gente no caminho, né? Dessa jornada. Sem a gente programar nada, a gente fez várias formações juntas, né? Cara, a gente fez a disciplina positiva em BH, né, com a Aham. Beth. Aí depois a gente veio aqui no Rio. Olha a coincidência, né? No Depois a gente Rio a gente encontrou no fez Rio sem combinar, né? a pós-graduação em parentalidade positiva e educação positiva, né? E assim, É. até música a gente já criou, entendeu? Até paródia de Não, educação a gente já criou. a gente não vai cantar aqui porque a Aguardem. gente não quer espantar vocês. Bom dia, Mas, minhas Fê, alunas lindas. Ei, Virgínia, Andresa, que delícia. Tem coach familiar aqui para ajudar a gente. Deixa eu só falar um oi. então, Flaviana, minha amada. Ana deixa- Paula, Vivi. Ai, tem sejam muita gente linda bem-vindas. aqui. Alunas lindas. E Corina, Fê, tem gente do Canadá. que Angelica, chique, vai ser velho. ótimo. Bate-papo delícia, Ó, meninas. Uma honra ter eu vocês aqui. queria agradecer a Fê por ela estar aqui, né, trazendo para minha audiência e para dela junto, né, mas aqui no meu Instagram, para a gente poder debater esse tema, que é uma dúvida, assim, acho que geral, porque muita gente ainda não sabe o que que é educação positiva, o que que é a parentalidade positiva, ou se sabe, às vezes tem conceitos errados, acham que é cair na permissividade, ou, enfim, ou não sabem como aplicar, fala assim, não, na teoria é tudo muito lindo, ótimo, mas e na prática, como que eu faço isso, pelo amor de Deus, né? Uhum. Então, a PV vai falar um pouquinho aqui comigo, a gente abriu caixinhas de perguntas no nosso Instagram, eu tô com um roteiro aqui, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas aqui também durante a live, né, Fê? E eu queria que a Fê Aham. se apresentasse para, né, as pessoas. Sejam bem-vindas as alunas da Fê, né, da audiência da Fê, eu sou a Carol Miranda, e eu também trabalho com educação e parentalidade positiva, tá bom?
Fê, pode se apresentar aí para o pessoal um pouquinho, te conhecer também? Tá, eu sou Fernanda, sou psicóloga. Fiz mestrado em educação, pós em gestão de pessoas, então sempre tive ligada a essa área de educação, trabalho com educação há mais de 20 anos. Eu sei que parece que eu tenho 15 anos, gente, mas eu trabalho com educação há mais de 20. Bem essa hein? Eu sou muito positiva, gente. Eu trabalho com educação positiva, tem que ser, né? E aí, fiz essa formação em disciplina positiva, parentalidade positiva, educação positiva. Então, agora fiz a formação em coach familiar e atuo hoje como formadora de pais e mães, eu e Carol. Então, a gente tem cursos nessa área. Como aplicar, como ser um pai e uma mãe mais positivos e como realmente, né, Carol, internalizar o que é a filosofia da parentalidade positiva, porque ela não é um conjunto de regras, um conjunto de fórmulas mágicas que vai fazer o seu filho parar de dar birra em 3 dias. Ela é muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos. Então, quem tá aí, minhas alunas do Pílula, sabe disso. O quanto a gente conversa muito mais sobre nós do que sobre o comportamento dos nossos filhos. É como nós lidamos com os comportamentos deles. E isso faz toda a diferença quando a gente entende realmente, começa a olhar pra gente, né, Carol? Eu falo muito no meu primeiro dia de curso, eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha, se você tá aqui para mudar o comportamento do seu filho, pode me pedir o dinheiro de volta, assim, porque não vai acontecer. O que muda somos nós que mudamos, é a gente que faz um processo de autoeducação para então conseguir ver o outro, né? Primeiro a gente precisa olhar para a gente. Então, é muito importante, porque muita gente chega querendo fórmula pronta. Tá, como que eu vou fazer? Quer fazer o negócio em uma semana e pronto. Ah, não, esse negócio não dá certo, porque não funcionou, mas não é bem assim, é um processo, né? Eu brinco que a criança, ela demora um ano inteiro para ser alfabetizada, às vezes até mais do que um ano, primeiro ano, segundo ano, e vem construindo isso desde a educação infantil, e a gente quer que trabalhar com emoção, quer trabalhar parentalidade em uma semana, em 10 dias, não é assim, é um trabalho diário, é um dia após o outro, é errando, acertando, errando de novo e acertando. Eu trabalho com isso, eu não sei, Fê, como é que as pessoas te enxergam. Às vezes elas falam assim, mas na sua casa não deve ter problema. Oi? Claro que tem muito desafio, mas a gente está sempre estudando e evoluindo, tentando evoluir, né? Olha aqui, a Andrea colocou, a Andrea é minha aluna amada aqui do Pílulas também, é libertador quando a gente entende que é mais sobre nós. É isso, é mais sobre nós. E eu até postei semana passada, ou essa semana, não sei, semana passada, uma aluna me perguntou assim, nossa, eu queria ir tanto na sua casa, não deve ter birra nenhuma, não deve ter problema nenhum. Eu falei assim, não tem. Nunca tem birra, nunca tem problema. Tem questões emocionais que são acolhidas. Tem criança sendo criança. Aqui na minha casa, criança sendo criança, gente, tem 24 horas. Agora, essa birra que todo mundo coloca, um afrontamento, é uma criança tentando manipular os pais, isso realmente não tem, não. É isso, né? Assim, as pessoas ficam observando, é muito engraçado isso. Quando eu tô num lugar e as pessoas sabem, elas ficam observando como que eu vou reagir com meus filhos, olhando os meus filhos, assim, eles fazem. Claro, são crianças sendo crianças, né? Então vamos começar, Carol, porque eu só sobre isso, eu tenho uma grande amiga que ela tá sempre comigo e ela fala que ela tá fazendo um documentário da minha vida. Porque toda hora que meus filhos choram, toda hora que eles dão essas birras aí que as pessoas falam sobre ela, a gente não gosta de usar a palavra birra, ela filma. E ela fala assim, eu preciso fazer um documentário e mostrar que seus filhos são iguais aos nossos. Só que você tá plena enquanto eles estão dando a birra. Você continua conversando com a gente assim numa boa. E as pessoas geralmente quebrando, nervosas, né?
Gente, eles estão só chorando, gente, eles estão só tentando resolver um problema. É o jeito que eles sabem resolver o problema. Deixa eles, pô, vamos continuar o bate-papo aqui, qual o problema? É. Então, é muito sobre a gente e ó, já é o primeiro aprendizado, né, Carol? Porque o Sim, primeiro, a gente fez um roteirinho aqui com todas as perguntas, né? E a sim. primeira é o que é educação positiva? Então, Carol, para você, o que é educação positiva? O que é a parentalidade positiva? Tá. Educação positiva, ela é o caminho do meio, né? Que a gente gosta de falar. O que seria isso? É porque às vezes a gente fala assim, ah, tá, não é bom ser autoritário e não é bom ser permissivo. E às vezes a pessoa só sai com essa informação. E o que a gente fez? A gente tirou as ferramentas que ela tinha. Tá, e aí? Beleza, eu sei que não é bom nenhuma coisa nem outra, mas eu não sei o que fazer. Então, o que fazer é o caminho do meio, porque o autoritarismo, ele traz a firmeza, sem gentileza. Enquanto a permissividade, ele traz só a gentileza, sem a firmeza. Então, o que é a educação positiva? É esse caminho do meio, a gente trazer a firmeza com a gentileza, é a gente conseguir colocar limites de forma empática, né? Limites claros, objetivos, tem regras combinados, não é deixar correr solto, porque muita gente, então vou deixar meu filho fazer o que quiser. Não, a gente vai ter regra, a gente vai ter combinado, só que feitos junto da criança, no que é possível dela colaborar, né? Claro que tem questões que a criança não consegue colaborar, que são questões de segurança ou de acordo com a maturidade, com a idade da criança, a gente, como pai, a gente é autoridade, a gente vai decidir. Porém, a gente é uma autoridade empática, a gente busca o caminho do meio, que é resolver problemas, ao invés de fazer a criança pagar pelos problemas, a gente ensina a resolução, a gente ensina a criança a ser autônoma, né? Autonomia, a gente não fica fazendo tudo para a criança, a gente pode ajudar a criança, mas a gente não vai fazer por ela. Então, é esse caminho. A gente sai do autoritarismo, que é ser, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E sai da permissividade para ser assim, ai meu Deus, não suporto meu filho porque ele tá mandando em mim e eu não sei o que eu faço. Então, a gente vem para esse caminho do meio, que é a educação positiva, que é a gente educar com respeito, gentileza e colocando os limites de formas claras, objetivas, ensinando para a criança mesmo a resolver problemas, características e habilidades de vida são ensinadas, né, Fê? Uhum. É Fala isso, aí. eu costumo falar que é uma filosofia mesmo de vida. Quando a gente entende que a gente não precisa castigar, punir, gritar para educar um filho, a gente muda toda a nossa dinâmica familiar. Porque eu Uhum. também entendo que tudo que eu faço, eu sou um modelo para o meu filho. Então, se eu brigo com meu marido, se eu sou desrespeitosa com ele, é isso que eu estou modelando para os meus filhos, que é assim que eu Uhum. trato meu companheiro de vida. Então, quando eu entendo que é uma filosofia de vida e não é simplesmente um conjunto de regras que eu vou aplicar, eu começo a olhar para todos os meus relacionamentos de forma diferente. Então, eu vou tratar o porteiro com gentileza, eu vou tratar a pessoa da loja com gentileza, porque é isso que os meus filhos estão modelando. Agora, adianta eu cobrar do meu filho que ele trate bem o coleguinha, se ele me vê brigando e batendo boca com a mulher que não me atendeu bem na loja? Não adianta. Então a gente começa a mudar a percepção de relacionamentos no geral, né, Carol? A gente começa a querer evoluir, se tornar uma pessoa melhor, porque é essa pessoa aqui que convive numa sociedade, num todo, que vai modelar comportamentos para o meu filho. Então não adianta eu falar com ele, não grita com seu coleguinha, se eu estou gritando com o pai dele. É isso que ele Ou a vai gente modelar. fala, ou a gente fala assim, para de gritar! Tipo, a É, gente tá modelando, gritando e quer que o menino pare de gritar. Quer que o menino não bata, mas a gente está batendo. Então é um pouco incoerente, né, Fê, se a gente parar para pensar. A gente fala não faz Não muitas faz coisas que sentido a não gente caminham. descontrolar para controlar. Não faz É, o a gente fala menor assim, sentido. a gente fala para a criança, se você falar mentira, seu nariz vai crescer. Ué, eu ensino ele a não falar mentira contando uma mentira?
Entende? Assim, Aham. então a gente tem muitas falas que são incoerentes que no dia a dia, na nossa forma de viver, do modelo tradicional que a gente vem, a gente nem percebe e vai passando a carroça, né? Vai passando por cima de tudo e fala, não, já sei, é padrão aprendido e a gente vai simplesmente repetindo. Então é uma quebra mesmo desse paradigma, é uma quebra de uma geração para a gente conseguir trazer esse respeito, né? É um Uhum. desafio? É um desafio porque a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, Uhum. às vezes eu tenho um gatilho, às vezes o meu gatilho aqui de criança chorando me deixa surtada. Mas eu preciso reconhecer o meu gatilho, né? Eu não sei qual que é o seu gatilho. Todo mundo tem um gatilho aí que na hora, quando você vê, você já quer, vai igual um bicho pra cima da criança, né? Então a gente Uhum. precisa aprender a reconhecer isso para conseguir olhar pra gente primeiro e falar, peraí, antes de eu reagir, eu tenho que pensar. Porque é isso Uhum. que diferencia a gente dos animais, né? Ou a gente pensa, ou deveria, né? Mas muitas vezes a gente age igual um bicho mesmo, e só reage, reage, reage na porrada, né? Uhum. Ei, Serginho, tudo bem? O Serginho está me incentivando a fazer o Pílulas para Paternidade, porque eu tenho Pílulas Né? para Maternidade. Coloca aqui, Serginho, eu sei que você tem muita dúvida e muitos receios aí. Coloca aqui pra gente. É isso aqui que a Lu tá falando, olha, é muito doido. Realmente, é muito doido, porque se a gente não se controla, como que a gente vai querer que os filhos se controlem? Não, não faz sentido. E a gente herdou isso, né, Carol? Então é super importante Sim. que a gente acolha essa nossa incapacidade natural de agir com Hum, firmeza e gentileza. O agir com firmeza, com gentileza, não é natural, gente. Nós herdamos uma forma muito, mas muito violenta de tratar a criança. Há passagens de historiadores, Carol, que em Roma eles iam pescar e junto com a rede de pesca saía corpos de criança, mais corpos de criança do que peixe. peixes. Por quê? Antigamente, muitos anos atrás, era muito comum a criança era um ser descartado. Tava dando birra, tava dando problema. Ah, gente, descarta, joga fora. As igrejas tinham aquela, já viu aqui em filmes, aquela rotatória. Você não Uhum. queria uma criança, você colocava lá para doar. Então a criança foi tratada com muita agressividade. Ela não era um ser respeitado. E, gente, isso foi passado de geração em geração. A Sim. gente tratar a criança com falta de respeito é comum. Aí depois veio Rousseau, depois veio outros pensadores que falaram, gente, é um ser humano, precisa ser tratado com respeito. Só que a gente não tem isso naturalizado, então tem que ser uma intenção diária, sabe? A gente tem que falar assim, nossa, peraí, gente, eu tô com raiva, eu tô puta, eu tô querendo realmente julgar o meu filho e falar com ele assim aqui, procura sua mãe, porque eu não sou a sua mãe, não. Procura sua mãe e seu pai, porque aqui em casa você não mora mais. Eu acho É, que você foi adotado. Mas a gente tem que ter essa intenção. Mas peraí, gente, agora eu não quero conversar. autocontrole, né? Depois a gente conversa sobre isso, porque hoje eu estou muito nervosa. Então, assim, por mais que hoje a gente não trata com essa violência que eu tô contando, é uma violência conta-gotas, se você for pensar. Sim. É um grito aqui, é um beliscãozinho aqui, é uma mentira. Porque a gente tem que pensar, cara, o autoritarismo não é só tratar com violência, não. Eu tenho muitas mães que eu Uhum. recebo no curso e falam assim: não, eu não sou autoritária de jeito nenhum, eu nunca bati. Mas quem falou que ser É, autoritário é bater? É sim. silenciar a criança, é não deixar que ela tenha voz ativa, é não criar um espaço seguro para que ela coloque as suas emoções e sejam acolhidas. Isso tudo, para mim, é um pai ou uma mãe autoritária. Não sei se você concorda, mas É, não é só bater, não. sim. Na verdade, é porque a gente enxerga a violência só como física, né? Mas é um tipo de violência psicológica, abusiva. E aí, quando a gente traz essa palavra abusiva, as pessoas, não, mas não é, né? Não é no sentido assim, é porque a gente quer calar a criança o tempo inteiro, a gente não tem paciência Aham. para ouvir, a gente quer estar no controle o tempo inteiro. E isso estar no controle já torna a gente autoritário. Eu
antes de eu começar a estudar, de eu vir para esse mundo, eu tenho esse padrão, controlar. Eu quero controlar as situações e eu preciso me reconhecer nisso. E aí, a partir disso, eu já tenho o quê? Já tem anos que eu estudo sobre esse assunto. Então, eu tô sempre assim, me questionando. Por quê? Porque eu já vim num padrão criado dessa forma, sabe? Eu fui controlada, então eu aprendi que é através do controle que a gente faz as coisas. Mas agora a gente então, é um dia de cada vez, então a gente tem que ter esse cuidado de não ficar repetindo padrões. A gente tem que ouvir o que nosso filho tem a dizer. Mesmo que ele esteja fazendo uma coisa que a gente não concorde, a gente ouvir ele não significa que a gente vai concordar com ele. A gente só precisa parar e ouvir. Não é porque a Fê tá com um problema, eu gosto muito de trazer as situações para o mundo adulto, Fê, porque as pessoas acham que elas caem a ficha delas, sabe? Vamos supor, se a Fê chega para mim e fala, Carol, eu preciso te contar um negócio, tô com um problemão, e chega chorando, aí fala, ai, pelo amor de Deus, nossa, nada a ver, tá vendo? Cala a boca. Ai, nossa, sacudo, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Não, eu não vou tratar a Fernanda assim, eu vou falar assim, vem cá, amiga, vamos conversar, por mais que eu discorde do comportamento, da situação, do que aconteceu, da reação dela, eu vou virar e vou ouvir, vou ter empatia, vou falar, calma, vamos acalmar pra gente poder resolver. E o que a gente faz com a criança? Sacode, cala a boca, você não tem razão. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que tratar as crianças como se ela fosse, não se ela fosse um adulto, assim, mas eu falo assim, tentar trazer essa relação. Se fosse um adulto, será que eu reagiria assim? Se fosse o filho do meu vizinho, será que eu reagiria assim? Porque a gente tem mania de tratar as pessoas de fora muito bem. Que os filhos. Melhor que os nossos. E aí, Carol, se você vier na minha casa e você, ao levantar, derrubar a minha taça de cristal, você vai ficar sem graça, né? E eu vou falar assim, não, Carol, não tem problema. Eu tenho outras, eu não ligo para essas coisas. Gente, um filho, se ele derruba uma taça de cristal, ele é espancado, ele vai para a cadeirinha do pensamento, ele xinga. Por que que eu trato os amigos melhor do que eu trato meus filhos? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, a gente tem que parar para pensar assim, é preciso estabelecer, é preciso criar uma relação respeitosa com os nossos filhos. E aí você começou a falar bem disso, das crenças limitantes, né? Você falou que você foi criada de forma autoritária e você, às vezes, tem esse ímpeto de controle, de acessar isso. Por quê? Quando a gente pensa que a gente já herdou isso, gente, é uma herança transgeracional que a gente chama. O jeito que o meu bisavô tratou meu avô, se foi com violência, o meu avô aprendeu a tratar as pessoas com violência. Então, o meu bisavô criou o meu avô também com violência, que também criou o meu pai. Então, assim, não é que vidas passadas que a gente está falando aqui, não. Eu estou falando de gerações passadas. E tem gente que acha que é uma coisa mística e não é, né? Eu vou herdando o que as gerações passadas fizeram. Então, pense, se você teve um avô que tinha... Eu estava conversando isso ontem com a minha cunhada. Ela teve um bisavô que teve mais de 250 escravos. Como que ele tratava esses escravos? É o jeito que ele tratava o filho. Sim. E aí, por aí vai, né? Então, nós herdamos essa forma autoritária. E a gente tem duas tendências. Alguém perguntou, crenças limitantes, as minhas crenças limitantes estão interferindo na educação dos meus filhos. Sim. Isso acontece? Faz sentido? E ela perguntou, como faço para me libertar disso? Bom, então, primeira coisa, faz todo sentido. A gente tem duas tendências. Ou a gente repete, ou a gente repulsa. Dificilmente a gente consegue acessar uma crença e encontrar o caminho do meio dela. E melhor, escolher como eu quero agir. Qual a minha forma autêntica de ser mãe e de ser pai? O que faz sentido de verdade para mim? A gente não para pensar o que faz sentido para mim. Ou eu repito, ou eu repulso. Eu repito porque está naturalizado e eu vou fazendo sem pensar.
ou eu repulso porque eu fiquei tão traumatizada com o estilo autoritário dos meus pais que eu vou lá pro lado oposto. Aí eu caio na permissividade, que é o que tem acontecido muito hoje, né, Carol? A gente tem visto tantos pais caindo na permissividade, deixando tudo e liberando tudo, mas e aí, gente? Cadê o caminho do meio? O caminho do meio, você não precisa nem repulsar e nem repetir. Você precisa pensar como eu quero tratar os meus filhos na minha essência. Mas aí, Carol, como que a gente pode se libertar dessas crenças limitantes? Você tem alguma dica? Você tem alguma Então, e a gente, reflexão? na programação neurolinguística, Fê, a gente estuda muito isso, né? A gente tem uma parte que a gente trata só crenças. Então, assim, a gente primeiro precisa reconhecer quais são as nossas crenças, porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem crenças impossibilitadoras, a gente tem muitas crenças fortalecedoras, né? E a crença, ela é gerada normalmente de 0 a 7 anos. É na primeira infância que a gente está instalando programas na cabecinha do nosso filho. Vamos supor que é um computador, a gente está lá instalando programa. Só que a gente instala vários programas bugados, com vírus, porque são crenças que a gente coloca de incapacidade, crenças em relação a dinheiro, crenças em relação a o que ele é, o que eu sou, o que o mundo é. Então a gente tem mania, a gente rotula, você é burro, você não sabe fazer isso, você não faz nada direito. Com essas falas. Essas falas são normais, que eu digo assim, a gente tem o costume de ficar falando isso muito, mas sem perceber a gente está gerando crenças na criança, principalmente nessa faixa etária. É claro que a gente forma crenças depois também, mas de 0 a 7 elas são maiores, é ali que está formando a personalidade da criança, né? Então, e crenças, deixa eu só fazer uma observação, Carol. Quando a gente fala isso, que a gente está rotulando os nossos filhos, gente, são rótulos que podem ser, inclusive, positivos, mas que são muito prejudiciais para a criança. Eu falo muito da relação com o corpo. Eu tenho um filho que é todo bochechudinho, barrigudinho, e aí todo mundo fala assim, nossa, o Theo é muito gordinho, muito fofinho. E eu tenho uma filha que ela tem um corpo mega sarado. A barriga dela, você vê todos os músculos. O bumbum dela é todo assim. E aí eles ficam, nossa, você é muito sarado, você é muito lindo. Que corpinho lindo, que corpinho sarado. Gente, se ela internaliza essa crença de que ela é uma mulher que tem um corpo sarado, imagina se na adolescência ela engorda. Ela não vai caber nesse corpo. E ela vai ficar extremamente frustrada, insatisfeita. Então, toda vez que alguém vem com essa comparação, nossa, o Theo é gordinho, a Lisa é saradinha, eu falo, para. A gente não pode criar essa crença nos nossos filhos. Então, essa questão até do corpo, pode ser que a gente esteja estabelecendo uma crença limitante. Se a gente coloca, você é magrinha, você é linda, você é maravilhosa. Tá, e um dia se a criança se olhar no espelho e não se sentir assim. Então, até com positivo, a gente tem que tomar cuidado, né, Carol? Até saiu uma pesquisa, eu não vou saber o número exato, assim, que crianças com 4 anos de idade estão insatisfeitas com o corpo. Meninas, como assim? 4 anos se acham gordas. Por quê? Porque eles estão criando crenças, porque vê a mãe lá no espelho, ai, nossa, eu tô gorda, eu tô barriguda, sei lá. A gente sempre fala, tá precisando emagrecer. Só que as crianças estão modelando a gente, elas estão formando crenças a partir das coisas que a gente fala. Então, é assim, a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente fala, porque a gente precisa encorajar a criança, ao invés de só ficar ou elogiando ou xingando e rotulando, porque a gente rotula muito os nossos filhos. Meu filho é bagunceiro, meu filho tá, e aí, como é que eu faço isso? Ao invés de falar assim, nossa, você é muito bagunceiro, não recolhe os brinquedos, você vai falar, olha, como eu sei que todo mundo aqui nessa casa é organizado, agora a gente vai recolher os brinquedos. Você só falou a mesma coisa, mas mudou a forma de falar, sabe? Então, o que a criança entende? Eu sou organizada. Sabe? Você vai gerando crenças fortalecedoras. São mudanças sutis na fala que a gente tem que ter. E que, às vezes, assim, são tão... a gente nem percebe, fala, eu vou mudar só essa frase aqui, vai fazer uma puta diferença na vida daquela criança. Por quê? Porque a gente traz essas crenças para a vida adulta, para a adolescência. E aí hoje a gente tem adultos que são ansiosos, depressivos e, enfim, tomam remédio para acordar, para dormir, e a gente não sabe de onde veio essa insegurança, esse medo de tentar, de realizar. Por quê? Tá lá, foram instalados lá na infância. Então agora na vida adulta a gente está buscando terapia,
reprogramar nossa mente, que tá ótimo. Não que os nossos filhos eles não vão ter crenças negativas, vão porque a gente não vive numa bolha, mas a gente pode amenizar isso. E dentro de casa, a gente não somos nós, os pais, que temos que ser as pessoas que vamos instalar essas crenças ruins nas crianças. Por mais que a gente vai acontecer, mas a gente precisa ter esse cuidado na fala. E aí tomar esse cuidado para as nossas crenças não interferirem na crença da criança, né? Porque se eu tenho uma crença de autoestima baixa, por exemplo, que foi o caso, eu sempre preciso emagrecer, a criança também vai ter essa crença, provavelmente, porque ela está me observando, está me vendo falar. Então, da mesma forma que eu mudo a comunicação com meu filho, eu mudo a comunicação que eu tenho comigo mesma. Porque não é uma autoeducação. Eu preciso primeiro mudar o meu padrão de pensamento para ir mudando padrão de pensamento, mudar comportamento, mudar sentimento. E a gente muda padrão de comportamento através de gerar sentimento e pensamento. Então é um ciclo. É muito mais fácil eu seguir um padrão que eu já tenho. Por exemplo, é muito mais fácil eu gritar com meu filho. Porque eu já tenho esse padrão instalado. Eu já aprendi que gritar funciona. Funciona, mas o que eu estou ensinando quando eu grito? Funciona porque eu consigo calar a criança. Funciona, assim, no sentido de tipo, calou a boca, graças a Deus. Só que eu já tenho esse caminho neural formado. Então eu preciso trilhar um novo caminho. Pegar minha enxada e, capinar o campinho ali para abrir outro caminho neural, que é o do quê? Do respeito, do acolhimento, de falar coisas positivas para a criança, né? Ao invés de ficar falando coisas negativas. E falar coisas positivas não é elogiar o tempo inteiro, né? Que também aí entra outro papo, que é o elogio e o encorajamento, que eu acho que isso aí também não é uma live, né? Né? Então, Olha aqui, ó, tem a Lu tá colocando que os pais dela sempre falam que ela come demais e está gorda. Nossa, Lu, isso aí é uma crença muito limitante. Isso aí é um rótulo que vai aprisionar essa criança. Ela sempre vai achar que ela tá gorda, ela sempre vai achar que tá insatisfeita. E outra coisa, se eu tô falando, você come demais, tá programando ela para comer demais. Ela comer demais, exatamente. Ela vai comer demais. Então, assim, o que um pai tá ajudando em falar assim, você come demais, você vai ficar gorda, você come demais, você vai... O pai está ajudando a ela criar essa crença de que, peraí, eu como demais. Programou. Peraí, eu tô gorda. Programou. Então, assim, a gente programa, gente, tudo na mente dos nossos filhos. A gente tem que ter esse cuidado. Para isso, é preciso educar-se para educar. Não dá para ir pelo instinto só materno. Não dá para ir pelo que a gente aprendeu. E o que a mãe perguntou, como eu me libertar das minhas crenças limitantes? Aí é todo um processo, não tem uma fórmula mágica. Primeiro, é tomar consciência. O que você vê que você está repetindo? O que você acessa aí dentro que você herdou? Vou dar um exemplo meu para ficar bem claro. Eu herdei uma forma muito dolorosa de lidar com doença de filhos. A minha mãe, ela toda vez que eu ou meu irmão a gente adoecia, ela adoecia junto. Então, eu lembro que eu tinha que tomar muita bezetacil, que eu tinha muito problema de dor de garganta. A minha mãe adoecia sempre um dia à noite, ela não dava conta de me levar no outro dia de manhã, Carol. De tão adoecida que ela estava, de tão mal, meu pai tinha que me levar, porque ela ficava muito mal. O que eu fiz? Primeira vez que a minha filha teve uma gripe, ela tinha 6 anos, o Guilherme quase me internou. De tão mal que eu fiquei. Foi uma das coisas mais dolorosas que eu já vivi na minha vida. Foi ver minha filha gripada. Pensa. E eu comecei a repetir isso. Toda vez que ela estava doente, eu ficava péssima, eu ficava mal. E aí, gente, eu comecei a acessar isso. Falei, gente, isso não é meu. Isso é da minha mãe. Eu não quero ser essa mãe que adoece toda vez, que fica super mal quando o filho tá doente. E aí, no Pílulas, veio uma mãe e falou assim, Fernanda, que coisa, eu sou o contrário. A minha mãe, se a gente tava doente ou não, ela fala, não, gente, isso é coisa de criança, vai passar. Não. Minha mãe viajava, ia pras festas, deixava a gente com febre em casa, tava nem aí. E hoje eu sou assim com os meus filhos, eu sou de uma leveza. Então é isso. O que eu fiz? Eu acessei isso, eu trouxe para consciência e eu tenho uma intenção.
A hora que meu filho, minha filha tá doente, eu fico mal, fico, mas eu penso assim, gente, eu vou fazer diferente. Eu quero Uhum. estar bem para acolher meu filho. Meu filho precisa de mim. Então, eu preciso fazer um esforço para não acessar esse lugar Sim. de adoecer junto. Por quê? Então, é Porque o isso. caminho neural já Acessa, está feito, né? O caminho da acessa. doença já está lá. Isso. É muito fácil a gente cair nesse lugar e não sair dele. Então, Sim. acessa essa repetição e tem uma intenção na mudança do seu comportamento. Aí, meu filho foi diagnosticado com uma doença, a gente conversou rapidamente, né, Carol? Uma Uhum. doença rara na cabeça do fêmur. E eu achei que eu tava assim, Uhum. preparada, trabalhada na disciplina positiva, já tinha acessado, já tinha intenção. Gente, a hora que o médico me deu o diagnóstico da doença dele, uma doença rara, ele vai ficar sem andar por tempo indeterminado, ele não pode colocar o pé no chão. Gente, fez 3 dias de cama. Meu 3 dias de Deus. cama. Eu entreguei ele para minha mãe e falei assim: mãe, eu não tenho condição. Fiquei 3 dias de cama. E toda trabalhada na parentalidade positiva, acessada, nananã. Mas a gente cai nesse lugar. E aí eu Sim. precisei de toda uma força, de todo um processo de novo. Foi muito difícil conseguir sair disso. Tô aqui conversando com vocês, super bem resolvida. Meu filho ainda tem todas as questões da doença, está evoluindo, mas eu tenho essa intenção de sair disso e de não cair Uhum. nesse padrão repetitivo que a gente herda. Então é isso, gente. Olha para isso e tenha uma intenção nessa mudança do seu comportamento. É importante trazer, Fê, que isso são padrões que são inconscientes. Não são, por exemplo, a Fê, pelo maior conhecimento que ela tem e tudo, ela cai no padrão porque é um padrão inconsciente. Mesmo ela sabendo, não, e tal, quero ficar tudo bem, é um padrão que vem de forma inconsciente. E todas as nossas decisões são tomadas inconscientemente, mesmo que a gente não queira. Uhum. Só 5% é consciência, 95% é inconsciente. Então, por que é tão difícil? Igual alguém falou assim, por que é tão difícil eu não conseguir manter meu autocontrole? Por que é tão difícil eu não conseguir? Eu quero, mas eu não consigo, porque está no inconsciente. Então, a gente precisa trazer para consciência. E é exatamente isso. Então, até uma mamãe falou aqui assim: eu quero resetar e começar do zero. Não! Sabe por quê? Porque isso é aprendizado. Se você precisar, é a forma que você lida, que você viveu, isso tudo foi muito bom, porque você teve que passar por isso para aprender alguma coisa com isso. A gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, assim, tudo que eu passei foi para o meu aprendizado. E agora eu preciso reconhecer, não é culpar papai, mamãe, não é culpar ninguém. Geração anterior, tudo bem. Autorresponsabilidade. Cada um fez o que dava conta com as ferramentas que tinham na época e tá tudo certo. Só que hoje, em 2020, nós temos inúmeras ferramentas novas, diferentes, estudos, neurociência, curso da Fê, conteúdo gratuito no Instagram. Só não busca quem não quer. Então, vamos Exatamente. tentar trazer para a consciência. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Aliás, acho que na maioria das vezes a gente precisa sim buscar curso, buscar ajuda, buscar terapia para trazer esse processo. E aí sim a gente conseguir cuidar dele, acolher ele. Não é falar assim, ai, que saco, sou uma péssima mãe, não consigo. Não, não é isso. Se acolhe. Como é que você vai conseguir acolher o seu filho se você não consegue se acolher? Se você só fica na Exatamente. culpa, na culpa, na culpa, não, vamos trazer isso para nossa consciência. E aí sim, na consciência a gente consegue mudar isso, né? E Então transformar essa energia da culpa em ação. Se eu fico só nela e eu não transformo isso em atitude, em ação, né, Carol? Eu fico nela. E aí é. teve uma outra pergunta que é: que idade o meu filho precisa ter para eu começar a estudar a parentalidade positiva, para eu fazer o curso da Carol, para eu fazer o curso da Fernanda? Gente, de preferência que você nem queira ser mãe ainda, que você esteja pensando na possibilidade de ser mãe. Gente, tem uma crença limitante, de novo. Tem gente, eu já ouvi várias vezes, Carol, não sei você. Não vou fazer um curso de parentalidade positiva agora, não, disciplina positiva. Vou esperar o meu filho ter uns 7, 8 anos, porque aí eu já consigo aplicar as ferramentas. Aí nós, educadoras parentais, a gente meio que briga assim, depois que tá fudida, a pessoa quer fazer. É. Mas é Eu porque de brinco, 0 a 7 anos, gente,
é muito fundamental. Na barriga, gente, a Carol, especialista emocional, eu também, na barriga, na gestação, já faz toda a diferença a forma com que você aborda as suas emoções. Então, gente, parentalidade positiva é muito mais sobre a sua criança interior, é muito mais sobre a sua criança ferida do que sobre a criança que está aí correndo na sua casa. Então, gente, não tem idade. Eu já tive várias mamães, não sei você, Carol, que fizeram um curso sem ser mãe, porque estavam pensando em ser mãe e foi incrível para elas. Elas falaram assim, Fernanda, para de falar que curso é para mãe. Esse curso não é para mãe. Esse curso é para ser humano. Se você é ser humano, faz o curso, porque a gente trabalha tudo isso que a gente está falando, né, Carol? Isso que a gente herdou, isso que está movendo os nossos comportamentos e não está deixando a gente evoluir, não está deixando a gente expandir. Então, a gente conversa um pouco de tudo isso. É engraçado que para mim chega muito público com criança de 1 ano e meio a 2 anos. Que eu gosto de falar que é quando a criança começa a ter vontade própria, né? Que ela se entende um ser diferente da mãe. Porque muita gente fala assim, ah, não, meu neném só tem 1 aninho, não preciso. Gente, olha, eu sou mãe de 3, né? Eu tô com uma na barriga, né? Então, o Theo tem 7 anos, Lavínia tem 5 e agora eu tô grávida de 6 meses. Então, assim, eu brinco que o Theo foi quem me trouxe para esse caminho, porque eu fazia tudo errado, não tudo errado, mas minha forma de educar não estava muito boa, não, com ele, tadinho. Então ele sofreu mais. Lavínia já era menorzinha quando eu comecei a estudar, então ela ainda já se saiu melhor, né? Já tá melhor para ela. Agora, a Bianca, que vai nascer, assim, a briga é completamente diferente, porque eu já tenho muito recurso, eu já tenho muita ferramenta. Erro muito ainda, mas eu já tenho vários recursos que eu sei usar, diferentes, sabe? Então eu tenho certeza que o Theo tem um programa instalado nele que eu preciso trabalhar muito mais com ele do que com a Lavínia, do que vai ser com a Bianca. E eu tenho certeza disso, porque eu errei muito com ele. Sim, e aí muita gente fala assim, ah, então não adianta depois que passou 7, passou... Gente, sempre é tempo. Eu tô aqui com 34 anos e tô estudando. E tudo que eu estudo faz diferença na minha vida, Carol, sabe? No meu modo de ser, no meu modo de lidar com as pessoas, com a forma que eu ajo com meu marido, com os meus filhos. Então, nunca é tarde. Eu já tive aluna também que falou assim, nossa, nem a mãe, nossa, esse áudio hoje foi pra mim. De autocontrole, por exemplo. Você fala, você tá ensinando a lidar com o filho. Fala, nossa, mas isso aí foi pra mim. Você viu o que aconteceu lá em casa ontem com meu marido? Sabe assim? Ô, Carol, eu já tive muitas avós que fizeram porque estão o tempo todo com com os netos, e elas me relataram assim, Fernanda, foi maravilhoso para minha relação com meu filho, com a minha filha, que já é casada e já tem filho. Então, eu mudei a minha forma de tratar. O meu filho de 30 anos, a gente se aproximou, a gente se conectou mais. Então, não tem idade, gente. Não fica limitado nisso. A parentalidade positiva, ela trabalha o seu relacionamento com o mundo, com o universo, mas principalmente com você mesmo. Até essa questão que você falou que a gente tem mania de falar assim, não, eu já sei ser pai, ser mãe, é instinto, né? Existe o instinto? Existe, mas o instinto é exatamente isso, é a conexão, aquele instinto de proteção, de conectar, e muitas vezes a gente perde esse instinto também. Porque quando a gente vai criando crianças num modelo muito autoritário, muito permissivo, que a criança fica chata, a gente vai fazendo assim, ó. Até a conexão, que é a chave de tudo, ela vai se afastando. Até o instinto a gente vai jogando ele para escanteio. Então, assim, tem instinto também. Mas, gente, a gente estuda, eu falo, Fê, que a gente estuda para tudo na vida, sabe? A gente estuda para passar num concurso, para fazer faculdade, para ter uma profissão, mas para ser pai e mãe, que é assim... A profissão mais importante. É uma responsabilidade, que é assim, a pessoa que a gente mais ama na vida, a gente não estuda, não é instinto. Tudo bem, vou fazer aqui do jeito que eu aprendi, que eu sei. Não é assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. A mamãe perguntou aqui, ó. Como lidar com interferências externas inadequadas? Por exemplo, a tia fala pro meu filho não ir pro quintal porque tem bicho-papão. Fala aí pra gente, Fê. Olha, eu costumo falar o seguinte...
vai depender do seu nível de intimidade com aquela pessoa. Acho que se você tá numa casa de um amigo e o amigo fica falando umas coisas que não tem a ver, vale a pena ali, naquele momento, ficar dando aula de parentalidade positiva? Às vezes não vale. Mas, por exemplo, tá na casa da sua mãe. É uma pessoa que você deixa o seu filho lá todos os dias. E todo dia ela tá falando, tem bicho-papão, seu nariz vai crescer, se você não comer tudo vai ficar de castigo. Aí sim, vale a pena mandar uns áudios, vale a pena mandar uns vídeos pra mãe, vale a pena comprar um livro para sua mãe, tentar entender junto com você essa nova filosofia, essa forma com que você está tratando. Aí, se você tá na casa da sua sogra, também não quer criar aquela indisposição, sogra é sogra, né? Fala gentilmente com ela, fala assim, às vezes não é melhor falar bicho-papão, porque a gente sabe que bicho-papão não existe, então a gente tá mentindo pra criança, né? Filho, não vai lá fora não, pode ser perigoso agora, tá à noite. Sabe, dá uns toques assim, mas você tem que ver, vale a pena ou simplesmente você pega seu filho e tira daquela cena e vai fazer do seu jeito lá na sua casa, né? Agora, por exemplo, tem coisas... Eu não gosto que meus filhos comam assistindo televisão. Aqui eu tenho um combinado, eu deixo 2 vezes por semana. E eu falo com minha mãe, mãe, agora que a gente tá na quarentena, eles não estão comendo tanto lá. Mas eu falo assim, mãe, não deixa os meninos assistir televisão enquanto estão comendo todo dia que vem que não. Ela fala, na minha casa é assim. Se você quiser que eles almoçem aqui, é assim. Então tá, eu não vou comprar essa briga. Eu preciso que eles almoçem lá para eu trabalhar. Deixa. Aí na minha casa eu resolvo como que faz, né? Sim. A criança ela se comporta de acordo com o adulto que ela tá lidando, né? Eles são inteligentíssimos, eles sabem. É igual quando alguém fala assim, o meu marido não aplica educação positiva e eu tô buscando. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, sabe? E o que a gente tem que fazer? É modelar. Da mesma forma que a gente é exemplo para os nossos filhos, as outras pessoas vão também ver o nosso movimento e vão talvez buscar. E se elas não buscarem, mandar em vídeo, é o que a Fê falou, é ir colocando ela nesse mundo, marcar num post de Instagram, e se não funcionar, aí você se incomodar muito, trazer, olha, eu não gosto que fala assim, porque eu ensino de outra forma, será que você poderia falar, não falar, colocar medo na criança? Tem coisas que não tem problema, agora tem que ver se vai valer a pena, né, essa exposição aí. Eu acho assim, que com o marido é uma questão muito grande, que a gente conversa muito, né, Carol, com os nossos alunos, marido e mulher. É uma coisa que sempre traz essa questão. Eu acho que se o marido bate, se o marido xinga e você realmente internalizou a parentalidade positiva e viu que não é a forma que você quer criar seu filho, e eu acho que bater, gritar, xingar demais é uma coisa que marca muito. Você vai ter que ter um posicionamento mais forte. Fala, olha, a partir de agora eu não vou admitir isso mais. Se você não tá dando conta, me chama, que eu vou dar conta de uma forma generosa, amorosa, firme e gentil. Mas bater eu não vou admitir. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento maior, porque senão eu vou lá e acolho, o outro vai lá, mete bronca, eu vou lá e acolho. É muito complicado para um filho entender isso, Carol. Ele age de uma única forma. A mãe acolhe, o pai bate. Pensa na cabecinha dele, como ele fica. Aqui em casa, quando meu marido ele faz alguma coisa que eu acho que exagerou, ou eu não na frente, eu não corrijo, eu não corrijo na frente das crianças, porque senão também fica chato. Mas passou a situação, é isso, é se posicionar, falar, olha, eu acho que você exagerou, tem formas e formas de se fazer. Se você não está interessado em estudar, em aprender, então pelo menos me modela, né? Vê o meu exemplo. Tenta fazer igual. E assim, através do exemplo, é muito legal. Porque assim, meu marido, ele não estuda, não tem esse interesse dessa área, não. Mas eu vejo ele repetindo muito os meus comportamentos. Igualzinho aqui. Igualzinho. Sabe? Ele não quer... Nunca foi numa palestra, nunca foi nada que eu falo. Nada, sabe assim? Mas ele me modela. Às vezes eu tô ali, eu vejo ele fazendo igual. Falo, olha, como que é interessante. Só de ver, a pessoa aprende. E marido então, olha, mamães que estão aqui, não se preocupem, tá vendo? O meu marido, ele já foi e eu tenho uma jornada presencial que são 4 módulos. Ele foi em 2. Ele fala que não precisa mais não, que já tá bom pra ele. Que o que ele já aprendeu já tá bom. Mas então, tem muita coisa que ele faz igual o marido da Carol. Ele copia.
ele me copia fazendo. Então, gente, faça. Vai você, faz, coloque em prática. Porque seu marido, a gente tá falando muito porque tem muita mulher aqui, né? Mas seu marido, ele vai entender, através do seu comportamento, ele vai entender que tá dando certo e ele naturalmente vai entrar nesse mundo. Então, não preocupa tanto com ele, não. Vai você, confia no processo, que isso vai fluir na sua E família. tem uma ferramenta que, assim, que é da disciplina positiva, que é o sinal não verbal, né? E ele funciona com criança, mas funciona com marido. Tá vendo que seu marido tá extrapolando? Combina com ele. Olha, toda vez que eu achar que você tá exagerando, eu vou te fazer um sinal não verbal, para você não precisar. E aí você combina isso aqui, aí sei lá, você inventa um sinal não verbal e para ele entender que ele tá exagerando, né? E é tão legal isso que, assim, eu combino com os meus filhos. Eu falo, quando vocês verem que a mamãe vai exagerar ou tá exagerando, vocês me fazem o sinal não verbal. E a Lavínia tem 5 anos e ela chega perto de mim, às vezes nem é com ela, às vezes é com ela chega e... Mamãe, vai lá pra acalmar. Aí eu falo, caraca, esse negócio, assim, é muito legal ver como que eles aprendem, sabe? Então, o sinal não verbal... A minha filha, Carol, ela faz aquele símbolo do cérebro. Sério. Ela fala assim, mamãe, você tá assim, ó. Surtou, Ô, Carol, mamãe. e a gente tá quase no finalzinho. Tem Sim, duas perguntas. Tem 3 perguntas aqui, vamos tentar trabalhar elas rapidamente. Como manter o autocontrole no banho e na refeição? Quer falar? Eu acho que o autocontrole a gente tem que manter em qualquer momento, né? Sim. Então, assim, é perceber por que te incomoda tanto o banho e a refeição. O que você precisa fazer para se conectar? Primeira coisa, se conecta com a criança, entendeu? Vê o que está causando. Por que o banho gera tanto conflito? Cria estratégias. Ah, você quer ir tomar banho? Vamos dar banho na sua boneca? Vamos dar banho no carrinho? Vamos fazer o momento do banho ficar divertido. A comida, assim, eu acho que é ter os horários certos para comer. Não quis comer, a gente não vai enfiar a goela abaixo da criança. Mas mas também eu não vou dar nada para ela comer nesse intervalo. Ela precisa entender que, ok, não quis comer o almoço, mas só vai lanchar 3 horas da tarde. Nesse meio tempo, mas tadinho, tá com fome. Tudo bem, mas se você der nesse intervalo, ela entende. Eu não preciso comer na hora que tem que comer. E não vai passar fome, não vai morrer, não vai desmaiar, ficar de meio-dia às 3 sem comer, né? Então, o autocontrole é assim em todos os momentos. Tá difícil manter o autocontrole? Gente, criança funciona, o dialeto da criança, né? É através da brincadeira, é contando historinha. Então, a gente precisa vir para o mundo da criança. Não está funcionando no seu mundo do adulto, é porque está muito abstrato. A gente precisa trazer para a criança para o concreto, vamos trazer para a brincadeira, para essa relação, porque aí a criança vai entender, você vai se conectar com ela e aí tudo fica mais fácil. Da brincadeira, a criança vai tomar banho, ela arruma casa, é maravilhoso, né? E às vezes a mãe que colocou isso, foi uma mãe que colocou lá no Instagram, eu não conheço, não sei se ela é minha aluna, mas assim, a hora da refeição e do banho já virou um momento tão tenso que é tudo à base de xingamento, é tudo à base de briga. Gente, quem vai querer? Quem vai querer ir para um banho, sendo que já é um momento que a criança já é considerado um momento tenso, porque a criança já sabe que vai vir xingo, já vem grito. Então, se não fizer isso que a Carol falou, se não transformar isso aos poucos num momento agradável, não vai dar certo. E, gente, escolha a dedo as brigas que você vai travar com seus filhos. Não quer tomar banho agora? Por que tem que ser tudo no seu horário? Por que tem que ser tudo do seu jeito? Você tem um filho que é um ser humano. Se você chega em casa super cansada e com muita fome, se eu falo pra você assim, Carol, você não vai comer primeiro, você vai tomar banho. Você fala assim, Fernanda, mas eu tô com fome, eu quero comer primeiro. Não, você vai tomar banho primeiro. Por que que eu não posso respeitar o meu filho? Por que que não pergunta pra ele, filho, você quer assistir mais 10 minutos de TV ou você quer tomar banho? Claro, a criança vai falar que é TV. Então, não deixe isso também no mundo abstrato. Coloca um reloginho lá para ela. Coloca o seu celular para despertar. Então, tá, filho, vou colocar 10 minutos. Daqui 10 minutos, assim que o celular despertar, você pode ir pro banho? Eu te ajudo.
Posso, mamãe, Sim. posso pro banho. Então, assim que despertar, eu vou com você. E aí a gente vai brincar no banho, a gente vai levar os super-heróis, vai ter guerra de água. Então, gente, quebra isso, porque ninguém consegue agir bem em plena guerra. Porque todo mundo Sim. tenso, com raiva, e a gente explode, né? E as duas últimas Sim. perguntas, Carol, Acho que não eu vai dar acho que tempo. eu acho que, mas a gente entrou 5 minutos depois. É. A gente Ó, entrou, é era porque se 11h05. cair, a gente não consegue salvar a live, né? Tá, Então, mas eu acho que vai dar rapidamente. não Vamos vai. comentar aqui, olha. A pessoa falou: como conseguir obediência e o que fazer com os meus filhos inconvenientes? Gente, tem hora que nós adultos somos muito mais inconvenientes. Tem hora que nós adultos a gente dá muito mais birra do que os nossos filhos. Será Sim. que uma criança realmente está sendo inconveniente? Ou ela é uma criança sendo uma criança? E não começa a pensar, crianças não agem como adultos. Então, se uma Sim. criança, você tá lá no telefone e a criança tá lá, mamãe, 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 ela tá sendo inconveniente? Não, ela tá sendo uma criança. Ela não tem ainda a capacidade de esperar desenvolvida. Ela ainda é muito instintiva. Se ela quer falar com você, ela quer falar com você naquela hora. É você que tem que ensinar ela a forma de esperar. Então, vamos parar de tratar os nossos filhos como que chato, que inconveniente, que aborrecido, fica me testando o tempo todo. Não, é uma criança sendo criança e cabe a você. Você tem a capacidade parental de ensinar ela naquele momento o que fazer diferente. Fernanda, Carol, mas eu falo 1, 10, 15 vezes, não adianta. Vai ter que falar 1000, porque a criança tá com o cérebro em desenvolvimento. Gente, se você quer aprender, eu falei isso com o Serginho, não sei se ele tá aí ainda. O Serginho é jogador de vôlei, profissional, um dos maiores líberos aí do Brasil, ou maior. Aí eu falei com ele assim, Serginho, você me ensinar a sacar, eu vou aprender uma vez que você me ensinar, eu jogar bola, eu vou aprender de primeira? Não, gente, eu vou ter que treinar. E com a criança é a mesma coisa, ela está sendo desenvolvida, ela está desenvolvendo as habilidades de vida. Você vai ter que falar 30 vezes. Se você acha que está perdendo a paciência porque falou já 3, desculpa. Mas você vai perder mais 500, mais milhões, porque vai ser assim. E aí, Carol, para a gente fechar, como conseguir obediência? Eu quero só terminar com essa reflexão. Será que você tem que conseguir obediência? Por que você tem que estar aqui e o seu filho está aqui te obedecendo o tempo todo? Obediência, ela é cega. Ela não desenvolve habilidades de vida. Ao invés de querer obediência, procure cooperação. Procure que seu filho seja colaborativo. Porque obediência, gente, tem muitos estudos provando assim, o quão é negativo a gente criar filhos obedientes, que não pensem, que tenham aqui uma viseira que não se abre para o mundo, né? Só para. Acho que a gente pode até marcar uma próxima live falando só sobre obediência e cooperação, a diferença para as pessoas entenderem. Vamos fazer? E aí, eu gosto muito de trazer o seguinte. A gente, na infância, a gente busca crianças obedientes. Mas quando eu te pergunto o que você quer que seu filho seja quando ele tiver 30 anos, 25, 40, você fala que ele quer que ele seja proativo. Então, a conta não fecha. Se você quer um adulto proativo, como é que você quer que ele seja obediente? E obediência é controle nosso, a gente quer porque a gente quer controlar. Então a gente tem que trazer a cooperação, ensinar as crianças a serem colaborativas. Elas precisam ter responsabilidades, autorresponsabilidades e não serem cegamente obedientes. Fê, vai acabar. Infelizmente, vou, gente. Então, assim, ó, já fica o convite, próxima live com esse assunto, vamos marcar. E obrigada por estar aqui comigo, obrigada por trazer esse conteúdo junto. É sempre um prazer falar com você, fazer curso com você. Também. Né? Obrigada, pessoas queridas. A gente continue o nosso bate-papo aí nas redes sociais. Manda pergunta para mim, para Carol, que a gente vai ter maior disponibilidade em te ajudar, a te responder. Tá bom? E essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, no meu IGTV. Tá? Para quem quiser, quem não conseguiu assistir, quer mandar, achou legal o tema, pode mandar pelo aviãozinho. Carol, e vai ficar salva ela também para eu jogar lá no meu YouTube. Sim, você me mandar o link depois. Pode deixar. Tá? Beleza. Então tá, queridos. Beijo, obrigada. até mais. Beijo. Tchau.